Beleza, pessoal? Você está no Uma ou Duas Histórias e eu sou o Gleidson Dantas. Essa capa que vocês viram aí é do meu novo livro, Contos Entre Quatro Paredes. Lembrando que esta capa, assim como outras capas que eu criei para este livro, são capas ainda não definitivas. Eu ainda estou decidindo qual capa colocar no meu livro e essa aí é uma delas. Bem, vamos falar um pouquinho do meu conto. Eu não lancei ele ainda, ele está para ser lançado, não sei quando, mas estou na luta aí para lançá-lo. Lembrando que não vai ser em uma livraria, não vai ser em uma editora, vai ser no Clube de Autores. Eu já tenho uma obra minha publicada no Clube de Autores, que é o Abstrato em Diversas Formas. Se você gosta de arte, se você gosta de pintura, se você gosta de colagem, de fotografia, vai lá no Clube de Autores e você vai encontrar o Abstrato em Diversas Formas, que é o meu livro aí que eu criei de fotos abstratas, ok? Ele está no formato físico e também está no formato de e-book. Bem, pessoal, o meu livro ele vai demorar um pouquinho para ser lançado. Eu queria lançar logo, mas eu não tive como ainda. Tentei ver com algumas editoras, mas infelizmente o processo para lançar livro no Brasil tem se tornado muito caro. Então ele vai dar uma demorada ainda, mas eu já quero apresentar a vocês algumas coisas. O meu livro de Contos Entre Quatro Paredes, ele é um conto de suspense. Ele vai trazer alguns contos, algumas histórias que aconteceram comigo, acredite. Por isso que eu chamo esse conto de um conto semi-realista, porque alguns fatos aconteceram comigo, algumas experiências minhas na minha infância e na minha fase adulta, coisas espirituais que aconteceram comigo. Os outros contos são contos que eu assim elaborei, me inspirei em algumas obras que eu já tinha lido, me baseei em coisas também que acontecem no cotidiano, e eu escrevi assim esses outros contos. Eu coloquei na sinopse assim: a vida é feita de realidade e ficção. Nada pode mudar isso. Mas o que é real? O que é ficção? Entre esses dois pilares está o medo, as consequências e o aprendizado. Seja através da realidade ou através da ficção, tudo está conectado em um dilema sem fim, revelados a você no Contos Entre Quatro Paredes. E eu fiz uma sinopse assim, inspirado naquela abertura daquela série Além da Imaginação, uma série que em preto e branco que passava aí nas televisões antigamente, e o início dela era mais ou menos desse jeito. Você está no além da imaginação, algo assim. Então me inspirei bastante nisso. Então é um livro de contos que vai trazer não só aquele suspense, aquele medo, aquela coisa toda, mas uma reflexão sobre as nossas escolhas, sobre os nossos medos, sobre as consequências de atitudes, sejam elas boas ou ruins. E eu me inspirei em muitas coisas assim que acontecem no nosso cotidiano, quando nós ligamos a televisão, acontece no nosso dia a dia, quer na nossa ida ao trabalho, na volta, entendeu? É um livro muito bacana, muito bom. Outro problema que eu encontro é justamente a questão de ideias. A minha mente ela trabalha muito. Todas as vezes que eu vou ler o livro, que eu vou corrigir alguma coisa, que eu vou fazer alguma coisa assim para melhorar a qualidade do livro, eu me deparo com ideias novas. E aí aquela ideia que eu já tinha tido, já tinha colocado, já não me serve mais, e eu vou colocando coisas novas. Vou colocando alguns textos novos, algumas coisas novas, mas mantendo a originalidade daquilo que eu baseei para escrever. Então aguardem só mais um pouquinho, esperem só mais um pouquinho, porque em breve vocês verão ele. O primeiro conto é chamado de O Encontro. É a respeito de uma experiência que um rapaz ele teve, entendeu? Ele teve uma certa experiência, ele vivia a sua infância, o seu mundo de imaginação, até que de repente ele tem um encontro. Ele vê algo, ele descobre algo, e ele vê que o mundo não é feito daquilo que aparenta. Existe algo oculto, que não é revelado a todo mundo, principalmente às crianças. O outro conto é Gritos no Parque Florestal, que vai falar de duas jovens que vão se aventurar no Parque Florestal e lá elas têm uma grande surpresa. O outro conto é Em um Dia Feliz, e esse aqui ele é baseado em experiências que eu tive, experiências que eu vivi, e que em um dia feliz na minha vida aconteceu algo muito sobrenatural, muito surreal. O outro conto que eu escrevi foi Ao Acordar, e aqui também um outro conto que é baseado em minha infância, algo que aconteceu comigo na minha infância, que me chamou bastante atenção e fiquei muito chocado durante dias ou até meses por causa desse acontecimento. E o outro conto que tem aqui, se não me falha a memória, é o terceiro conto, que é Depois do Pesadelo. Esse Depois do Pesadelo
É uma experiência também muito interessante que aconteceu comigo. Tem outro conto aqui também, que é O Médico, e aí é baseado na soberba humana, no eu sou, eu posso. Também é outro conto bastante interessante. Tem também aqui o Não Abra a Porta, que foi o conto que eu mais me dediquei a escrever, que eu mais gostei de ter escrito. E ele foi levemente inspirado por Stephen King com aquele conto O Nevoeiro. Inspiração para escrever isso aqui. E aqui vai falar de uma realidade muito interessante. Não abra a porta. Será que você deve abrir a porta da sua vida para algumas coisas? Ou você deve fechar esta porta? Então ele vai trazer esta reflexão sobre as nossas vidas. Não abra a porta. Então são contos que eu escrevi para não somente te fazer refletir, mas para também te chocar um pouquinho, trazer um pouco de medo, um pouquinho. Não é para criança, é mais para adolescente, para adulto que quiser ler. Diferente daquilo que eu escrevo, que eu costumo escrever, que é poesia, eu também sou apaixonado por contos, sou apaixonado por crônicas. Nunca escrevi crônica na minha vida, mas amo crônicas. E decidi escrever meu primeiro livro de contos. Eu tenho dois contos ainda que eu não lancei ainda, mas eu vou lançar eles aqui no YouTube como audiolivro para vocês ouvirem. E o nome deles dois é Contos de uma Madrugada Inacabada e A Última Viagem. Ele é mais voltado para um público cristão, mas também serve para diversas pessoas para a edificação. O Contos entre Madrugada e Inacabada vai falar de um jovem que ele perde sua mãe de maneira assim, a mãe dele morre de uma maneira assim inesperada. E ele fica muito chocado porque a mãe dele é cristã e a mãe dele é muito temente a Deus. Embora ele não seja, ele não teme a Deus, ele não anda nos caminhos de Deus. E ele fica chocado, ele fica se perguntando, poxa, mas a minha mãe servia a Deus, por que minha mãe morreu desse jeito? E ele é muito solitário porque ele não convive com a sua família, é só ele e a mãe dele, o pai morreu cedo também. Então ele começa a entrar em vários conflitos internos, porque embora ele não seja temente a Deus, ele acredita em Deus. Então ele vai começar a entender, colocar na mente dele, entender que, poxa, Deus então não existe. A minha mãe servia esse Deus em vão. E ele vai entrar em uma certa depressão, uma certa tristeza, em busca de respostas, porque ele fica se perguntando, a minha mãe servia a Deus, e como é que a minha mãe pode morrer desse jeito? Como é que Deus ele pode ter permitido a minha mãe morrer assim, dessa maneira? E o outro conto, A Última Viagem, é a respeito de algumas pessoas que estão voltando, elas estão voltando do trabalho, decidem pegar o metrô para retornar para suas casas mais rápido, e elas descobrem que futuramente elas vão sofrer um acidente e vão morrer. Elas sabem que vão morrer, então elas precisam tomar uma atitude para que a vida delas venha ser salvas. Então eu espero que vocês gostem desses dois contos, porque vão estar aqui no YouTube. A Última Viagem e Contos de uma Madrugada Inacabada. Vão estar em audiolivro. E o meu livro de contos, Contos entre Quatro Paredes, estará disponível aí, se Deus quiser, em breve ainda esse ano, no Clube de Autores, ok? Me perdoe, eu fiz alguns cortes aí, porque o meu celular deu uma travada, eu tive que cortar algumas coisas. Mas eu espero vocês aí no meu canal. Curtam, comente, compartilhe, divulgue para os seus amigos, para os seus colegas. Eu espero bater a meta, né? A minha esperança é bater a meta de 500 inscritos. Então peço que você me ajude compartilhando, divulgando este canal. É um canal que fala de livros, de poesia, entre alguns demais outros assuntos. Então que Deus abençoe a todos vocês e tenham uma boa tarde em nome de Jesus.